Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula, mais uma exposição bíblica. Hoje nós vamos dar início ao livro de Josué, pessoal. É isso mesmo, vamos adentrar aqui no livro de Josué, um livro muito importante. Então vamos para a Bíblia Sagrada. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia em mão, seu caderno, sua caneta, para fazer as suas anotações. Tem muita coisa boa para ser trabalhada e tratada no livro de Josué. Lembrando que na última aula nós vimos a morte de Moisés e entrando em cena aqui o sucessor de Moisés, que é Josué, que se chamava Oséias, mas Moisés o nomeou como Josué, que significa salvação. Isso aí é muito curioso e muito interessante, muitas pessoas não sabiam e não sabem disso até hoje. Logo no capítulo de número 1, Deus anima Josué. Pessoal, lembre-se que esse homem ia estar na frente de uma multidão de quase 3 milhões de pessoas, galera. É muita gente, pessoal. É gente demais para você liderar, para estar na frente como um grande líder. É muita coisa, pessoal. Mesmo tendo lá os anciões, que ajudaria a governar, né? No sentido ali de nossa, falei agora. Ser legislador. A palavra não está saindo, está enrolando na língua. Ajudar ali nas causas do povo. Era muita coisa, era um cargo muito pesado. Então Deus diz para Josué que assim como ele foi com Moisés, ele também seria com Josué. Talvez o drama de Josué é o seguinte: e se através de mim Deus não fizer os mesmos feitos que fez através de Moisés, né? Então Deus operou grandes coisas através de Moisés e isso mostrava para o povo que era o escolhido de Deus, Moisés, porque Deus operava sinais através dele. E Deus anima ele e vai provar que está com ele, dizendo: assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu também serei com você. Agora passa esse Jordão e guia aí este meu povo, tá bom? E vai ter aí então, pessoal, né? Vai ter do capítulo 2 ao capítulo de número 4. O que vai acontecer no capítulo 1, então? Deus anima ele. Do capítulo 2 ao capítulo de número 4, o que vai ser tratado? É enviados 2 espias. Esses espias são homens que vão entrar na cidade de Jericó. Jericó, pessoal. Eles vão entrar na cidade de Jericó aí para poder espiar, né? O que é espiar? Ver como é que é, ver com o guarda, o sistema da cidade para poder invadir. Porque eles agora, pessoal, a ideia aqui de Josué vai ser um grande líder militar, pessoal. Ele vai ser aqui o que mais vai para a guerra, né? Josué é conhecido aí como um grande estrategista de guerra, pessoal. Ele vai conquistar aquilo que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. Ele é conhecido como um dos maiores estrategistas de guerra do mundo. Aparece lá Josué, o nosso Josué da Bíblia. Ele vai ser conquistador. É isso que está sobre os ombros dele, certo? Então manda-se os 2 espias. Os espias vão ficar na casa de uma meretriz, ou seja, prostituta, chamada Raabe. Isso aí mesmo. É o nome dessa mulher aí, ó. Raabe. A Raabe lá de Jericó. Ela vai dar abrigo para eles, ela ouve a história, ela guarda eles. É conhecido da cidade que tem 2 hebreus lá dentro, eles estão com medo, quer capturar. Ela esconde eles e deixa eles descer pela muralha de Jericó e tudo leva a entender que ela morava na muralha. Aí você fala para pensar assim: meu Deus, como que essa mulher morava no muro de uma cidade? Mas vamos ver aqui as métricas da muralha da cidade de Jericó. A muralha da cidade de Jericó, pessoal, ela tinha mais ou menos 12 metros de altura por 4 metros de largura. Aqui em cima da muralha, que tinha 4 metros de largura, os homens andavam com carros de cavalo. 4 metros é muita coisa, pessoal, para uma muralha. Por isso que eles achavam que era impossível derrubar ou entrar nessa cidade. E outra, você pode fazer pesquisas tanto no Google quanto no YouTube, ainda tem lá os pedaços, né? Alguns pedaços das muralhas de Jericó, desta invasão aqui de Josué, que nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, tá bom? Então você pode pesquisar que você vai ver pedaços da muralha de Jericó. Era uma muralha gigantesca, 12 metros de altura, é muita coisa, por 4 metros de largura. Por isso que tinha pessoas que moravam na muralha, né? Entender que moravam na muralha. Então ela vai vai guardar esses 2 espias e aí quando eles forem invadir Jericó, Deus vai fazer com que ela seja poupada porque ela ajudou o povo hebreu. Então a única pessoa que não morre da cidade de Jericó é Raabe. E é interessante que ela vai casar com um hebreu, né, com um judeu, e lá na frente esse hebreu fica mais do que claro que era descendente de Judá e ele aparece Raabe aparece na genealogia de Jesus.
né, dos antepassados de Jesus, aparece Raabe, olha aí. Tem até uma mulher lá das terras de Jericó, que era prostituta, que aparece na genealogia de Jesus, mostrando que Deus não faz acepção de pessoa, acepção o homem que faz. Ainda do capítulo de número 2 aí, pessoal, capítulo de número 4 também, vai ter aí a passagem pelo Jordão. Então os sacerdotes vão na frente com a arca da aliança feita lá atrás, e aí o Jordão começa a se abrir como abriu o Mar Vermelho. Aí você pode pesquisar na internet, você vai ver que tem lugares do Jordão lá que é pequenininha a passagem. Mas provavelmente onde que eles passou era um braço grande, porque tem lugares grandes também do Jordão. E lembrando que o Jordão passou por muitas modificações desde a época de Josué até hoje, né? Os rios, as pessoas às vezes mudam o percurso, seca, fica mais largo. Então eles passaram aqui pelo Jordão mais uma vez com o pé enxuto. Deus mostrou o milagre através da vida de Josué. E eles vão pegar de dentro do Jordão 12 pedras. 12 pedras, para que isso? Como um sinal de representação para as 12 tribos de Israel. Eles vão tirar 12 pedras de dentro do Jordão, ok? No capítulo de número 5, Josué vai mandar circuncidar todos os primogênitos, homens que nasceram no deserto, lá as crianças que nasceram no deserto, e está entrando com eles lá já para as terras que eles vão tomar e possuir. Ele manda circuncidar todos que nasceram no deserto. Ainda no 5 também vão celebrar a Páscoa, já do outro lado do Jordão, nas terras que Deus prometeu para eles. E neste capítulo 5 também vai aparecer aqui uma figura ilustre. O anjo do Senhor. Aparece lá um personagem com uma espada na mão. Josué chega até ele, perto ali já dos cercos, né? Da cidade de Jericó, já dá para ver a cidade de Jericó. Josué chega até ele e fala o seguinte: você é um dos nossos, né, dos hebreus, ou você é dos inimigos? Que ele está com a espada na mão. Então ele se apresenta e diz para Josué que ele é do exército do Deus Altíssimo. E Josué se curva e adora ele. E é aqui que nós matamos a ideia de que realmente era uma teofania, que é a manifestação do divino em forma humana, mas aqui a maioria entende que além de ser uma teofania, era uma cristofania, que é um aparecimento de Jesus Cristo no Velho Testamento de forma de homem, né? Vinha como anjo, mas de forma de homem. Por quê? Porque este anjo aqui, este servo aqui, ou até mesmo em algumas Bíblias parece como príncipe, né? Ele recebe adoração. E anjos não recebem adoração, pessoal. Só Jesus recebe adoração e Deus e o Espírito Santo. Você vai ver lá no Apocalipse, João tentando dobrar o joelho para adorar o anjo que lhe revelava todas as coisas. O anjo diz, não faça isso. Você quer adorar, adore a Deus, porque eu sou servo seu e dos seus irmãos profetas. Então aqui é um anjo que recebe adoração, fica mais do que claro que é uma manifestação do próprio Cristo ou de Deus, que vai dar na mesma no Velho Testamento, ok? Que é esse anjo que com a espada desembainhada. Desembainhada, espada na mão, tá, pessoal? Embainhada na bainha, desembainhada com a espada na mão, tá bom? Capítulo de número 6, Jericó é destruída. Vamos lá. Para invadir Jericó, Deus mandou a estratégia. Durante 6 dias, vocês vão rodear a cidade. Imagina que Jericó é uma cidade que tem as muralhas aqui de 12 metros por 4 metros de largura. O povo hebreu vinha aqui, rodeava aqui, com os sacerdotes também. Durante 6 dias eles davam uma volta. Cada dia desses 6 dias davam uma volta. No 7º dia, que era o dia da invasão, eles iam dar 7 voltas na cidade. E quando terminasse as 7 voltas, eles iriam gritar. E os sacerdotes iriam soprar a buzina. Quando isso aconteceu, as muralhas vieram de cima a baixo. O que dá a se entender, pessoal, é como se a terra tivesse abrido e engolido as muralhas. Não dá a entender que elas caiu para dentro da cidade ou para fora. Apesar que tem um ou outro que diz que realmente caiu para dentro da cidade. Mas o que mais dá a entender pelo texto bíblico, que alguns pensam assim, eu também penso assim, é que dá a entender que a terra abriu e elas caíram, pessoal. Isso é um milagre extraordinário que Deus fez na entrada aqui na invasão de Jericó. Ok? E isso daqui é importante porque eles entendiam que a cidade era intransponível e realmente, pessoal, para aqueles dias era intransponível, não tinha como entrar, não tinha como transpor lá para dentro, porque 12 metros de altura, é muito alto isso, vai dar um prédio de quantos andares? Não sei, 4 andares, sei lá, 3 andares, não sei, não sou muito bom nesse negócio de altura, mas enfim, de 2 a 3 andares eu sei que dá. E 4 metros de largura, não tinha como entrar, pessoal, então foi um milagre extraordinário que Deus fez. Toda a cidade é destruída, ela vira cinzas, né? E somente Raabe é salva. Por quê? Porque na casa dela colocou-se um sinal lá, dá a entender que foi uma tira de pano, cor vermelho ou escarlate, e ela foi poupada. As muralhas eram de 12 metros de altura por 4 metros de largura. E essa grande cidade de Jericó foi destruída, reduzida a cinza, e Deus deu ela nas mãos de Josué e do povo hebreu. No capítulo de número 7,
Israel, que o povo vai perder uma batalha para um povo ou uma terra chamada terra de Ai, né? Que era governada ali por um rei. E por que eles vão perder essa batalha? Por causa de Acã. Acã é um personagem aqui hebreu que o mandamento de Deus, quando entrava nessas cidades, era para destruir tudo, queimar tudo, para não deixar nada. Por quê, pessoal? Porque Deus estava prevenindo para eles não ter contato com idolatria e voltar tudo aquilo que ele já havia vivido no Egito a vida inteira. Lembra que Deus não deixou aquele povo que saiu do Egito ir para a terra de Canaã. Por quê? Porque já tinham prendido o pessoal lá, adoração a Deus egípcio. Você vê lá eles levantando o bezerro para adorar lá no deserto, quando Moisés estava pegando as placas lá do mandamento, conversando com Deus. Então o povo já estava com a idolatria meio que no coração, né? Tudo morrendo no deserto. E agora esse novo povo, Deus não quer que eles tenham contato com o paganismo. O que é paganismo? Práticas pagãs de outros deuses, idolatria, culto errado, a demônios. Né? Então Deus mandava destruir tudo, mas sempre tinha um ou outro que não queria, né? Queria ir aproveitar os despojos, porque tinha circunstâncias que Deus deixava pegar o despojo, mas outras Deus não deixava. Na maioria das vezes Deus não deixava pegar o despojo. O que é pegar despojo? Guerreou, venceu? Pega o que tem na cidade para você de bom, entendeu? Pega o que tem de valioso. Isso acontece até hoje nas guerras, né? As pessoas, os guerrilheiros invadem lá e tudo que sobra de bom eles roubam, pega para eles e não dá nada. Então este Acã, ele pega uma capa babilônica, né? Em uma dessas batalhas que contra as cidades, ele pega essa capa babilônica e deixa guardado na sua casa. E a mão de Deus pesa contra eles e eles acabam perdendo a batalha contra Ai e Deus revela, faz lá toda uma situação e é revelado que na casa de Acã, ele mesmo depois revela que tinha uma certa quantia lá em peso em prata, né? O dinheiro da época. E essa capa babilônica. E a punição é que ele vai morrer apedrejado e vai ser queimado. Não tinha... É lei do talião, gente. Era olho por olho, dente por dente. Não tinha massagem nessa época aqui não. O negócio era brabo mesmo. Deus usava mais ou menos as regras do contexto antigo ali, da cultura deles, pessoal, ok? Capítulo de número 8. Aí sim, agora que foi tratado o pecado no meio do povo, a cidade de Ai, ela é tomada. Era uma cidade pequena, não tinha muitas pessoas. Foram cerca de 1.000 a 3.000 homens contra essa cidade aí. E Deus entregou ela a Josué depois que foi tratado lá com a família de Acã, tá bom? E lá nesta cidade é levantado um altar. Altar, pessoal, às vezes era uma pedra, né? Uma grande pedra, ou realmente um altar mesmo para imolar animal. E ali vai se cumprir aquilo que Deus ordenou. Eles vão escrever a lei, né? Dá para entender que vai escrever a lei naquela grande pedra e a lei vai ser lida. Lembra que Deus Deus ordenou para levantar lá, tipo uma pedra lá, uma grande pedra para poder escrever a lei. E aqui vai ser levantada, eles vão escrever a lei do Senhor e vai ser lida a lei do Senhor, tá bom? No capítulo de número 9 aqui vai ter os gibeonitas, que eram da terra ali de Gibeão, tá bom? Eles vão fazer aqui algo aqui, vão fazer uma picaretagem. Eles estão vendo o povo hebreu vindo conquistando, ganhando, o pessoal espalhou a fama, que Deus libertou eles da mão de Faraó, abriu o mar vermelho, enviou praga, sustentou esse povo no deserto, e tá todo mundo sabendo, e tá todo mundo com medo. Então eles com medo de ser destruídos aqui, os gibeonitas da terra de Gibeão, os líderes se vestem de pessoas simples, pobres, e vai até o arraial dos hebreus. E chega ali, conversa com Josué, fala que na verdade eles não são espias, não estão ali para espiar, para ver o arraial, não, eles são servos, né? Ouviram falar do Deus dos hebreus e querem, daí ele quer servir esse Deus. Então Josué faz um acordo com eles enganam Josué, pessoal, para não ser destruído. E o que vai acontecer? Josué faz um pacto com esse povo aqui, e logo depois o que vai acontecer? No capítulo de número 10, no capítulo de número 10, Josué vai ter que socorrer eles, porque eles estão em apuro, porque 5 reis amorreus vão vir contra a cidade de Gibeão, que é esses homens que foi lá enganar Josué para não ser destruído, né? Ficaram com medo, se passaram de pobre, foram lá e fizeram acordo. Então Josué vai honrar o pacto que fez com eles e vai mandar hebreus para defender Gibeão desses 5 reis amorreus. E é neste contexto aqui, pessoal, nesse contexto aqui que vai ter aquele texto muito famoso, né? Que Josué orou e o sol e a lua, tentar desenhar uma lua aqui, como é que é a lua? Eita, lua feia, deixa aí, vai. O sol e a lua parou, pessoal. Josué orou e só por quê? No lugar que ele estava, é um lugar estratégico para a batalha. Israel estava ganhando a batalha. E se anoitecesse, o povo conseguiria fugir. Então ele pediu para Deus em oração para que parasse o sol para ter mais dia para conseguir vencer essa batalha, porque na noite não seria legal guerrear. E Deus deteve o sol, pessoal. Eu não vou entrar aqui no mérito se o que parou foi a Terra, o sistema solar, porque para nós entendemos, né, naquilo que nós aprendemos nas escolas seculares, que na verdade o sol está parado e seria a Terra ali, né,
todo o nosso sistema solar que está rodando em volta dessa grande estrela que é o Sol. Então, se for nessa nossa posição, o que parou foi todo o sistema solar e não só a Terra, tá? E aí vai para os terraplanistas, na verdade, falar que foi o Sol que parou, mas enfim, não vou entrar nesse método. Mas o texto diz aqui que o Sol parou, e aí por que às vezes aparece a expressão o Sol parou, sendo que na nossa ideia o Sol já está parado? É que Deus, pessoal, ele usa as pessoas conforme a sua limitação. Deus poderia revelar para ele, se está certo isso nós aprendemos na escola, que o Sol está parado, e eu penso que deva estar certo. Por que Deus não revelou para ele? Porque Deus usa cada um conforme as suas limitações e capacitações, ok? Eu acho que não era o momento de saber ainda sobre isso, né? Tá muito lá atrás. Então Josué vai vencer essa batalha ajudando aqui os gibeonitas, né? E vai capturar esses 5 reis amorreus e vai matá-los. E agora, pessoal, muitos de vocês podem se espantar. Porque do capítulo 11 ao capítulo 17, o que vai ser tratado? Vitórias de Josué, vai ter muitas vitórias dele, tá bom? Ele vai matar Josué, tá? Josué, ele mesmo, com a própria mão dele, porque ele ganhava a batalha e estaria capturado. Ele vai matar cerca de 31 reis. 31 reis, que eram reis de pequenas cidades e vilas, pessoal. Quando fala que reis aqui, tipo, imagine uma cidade com 5, 6 mil habitantes, já tinha um rei ali. 10, 15 mil habitantes, tinha outro rei ali, entendeu? Então ele vai matar 31 reis. Ele, por isso que ele é conhecido como um dos maiores, maior líder de exército do mundo, estrategista. Claro que Deus estava com ele. E do 11 ao 17 também vai falar sobre a repartição das terras. Lembra que Deus levantou Caleb, levantou Josué lá e para eles poder dividir essas terras entre as tribos de Israel. Então vai ter as divisões das terras, começam aqui, eles já derrotaram 31 reis, então tem 31 lugares aí para eles já poder povoar, né, cidades, né, que cada cidade provavelmente tinha um rei. No capítulo 18, o tabernáculo que eu falei lá atrás, em aulas passadas, ele será levantado em Siló. Lá que vai ser levantado o tabernáculo, e tem vídeos na internet provavelmente mostrando onde ficou esse tabernáculo. Ele ficou lá por muitos anos, pessoal. Ficou lá por séculos e séculos levantado em Siló. Siló hoje seria na Jordânia, tá bom? Era onde que seria Siló, hoje atualmente seria na Jordânia, na região da Jordânia. No capítulo 19 tem a continuação da repartição de terras, ainda continua repartindo terras lá para as tribos, tá dividindo lá para onde vai cada um, vocês vão para lá, você vai para cá, e dando as terras lá para as tribos de Israel. No capítulo 20 a 21 vai ser estabelecida as cidades de refúgio e a cidade dos levitas, ok? O lugar que eles poderiam habitar e morar. Lembrando que os levitas eles tinham lugar para morar, mas não trabalhavam na terra, porque eles trabalhavam no tabernáculo, nos seus turnos, e viviam daquilo que entrava no tabernáculo, que era ofertado, ok? No capítulo 22 a 23, Josué vai abençoar todas as tribos e mandar cada um para sua casa, né? E ele exorta a observar o quê? A lei de Deus, pessoal. Ele vai mandar cada um pro seu canto, depois que já dividiu as terras. Tribo fulano vai para lá, tribo ciclano vai para cá, tribo beltrano vai para lá, mas observem a lei do Senhor, não se extravie da lei do Senhor, pessoal. No capítulo 24, Josué vai trazer a memória de todo o povo. Agora teve uma reunião, dá a entender que teve uma reunião solene. Ele vai trazer a memória de todo o povo do que Deus fez, né? Tudo que o Senhor fez entre eles e sobre o povo, desde lá do Egito até na terra de Canaã, e agora já estão tomando posse da promessa que Deus fez, já estão estabelecidos na terra da promessa. Ele vai trazer tudo isso daí à tona, o que Deus fez, os benefícios, guardando eles, e vai morrer Josué, o grande líder, com 110 anos de idade, com uma boa idade. Morreu Josué, o grande líder e sucessor de Moisés e grande estrategista militar que começou a tomar posse da promessa que Deus havia feito para os seus antepassados, ok? Pessoal, essa foi a nossa exposição do livro de Josué. Vimos coisas importantíssimas. Aprendemos que Josué foi um grande líder militar, foi um homem levantado por Deus, sucessor de Moisés, que guiou o povo a entrar na terra prometida e começou a tomar posse da promessa que Deus fez a eles e conquistou, destruiu 31 reis e mandou cada um para a direção da terra que eles haviam repartido. E lembre-se, ele disse que era para o povo continuar observando a lei do Senhor. E isso é muito importante para o próximo livro que nós vamos ver, porque é logo depois da morte de Josué começa um período negro da história do povo hebreu. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!